quando a gente tá falando de estilo pessoal, a gente tá falando de uma coisa política, pessoas são diferentes e vão se expressar através de estilos diferentes. E quando a gente tá falando também de economia, né, de coisas muito maiores. Então, quando a gente tá falando de incentivo à moda, aos estilistas, a pequenas empresas de moda, a gente também tá falando de uma questão política. E aí, uma questão política de Brasília, né, Você pode até não gostar do assunto que a gente vai falar hoje, mas com certeza você se utiliza dela para se expressar. É através dela que você passa a sua primeira impressão em qualquer lugar que você chega. Hoje a gente vai falar de um assunto que é uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta política e de expressão. Hoje a gente vai tomar uma para falar de moda. Afinal, pensar moda é sobretudo sobre coletivo, sobre social, sobre futuro. É falar sobre gente. E para falar sobre moda, hoje eu chamei 2 especialistas. Ela, que aos 22 anos já lidera uma plataforma de conteúdos independentes de moda que mais cresce no país. E ele, que é um dos CEOs de uma marca, Grife, que tá, assim, tomando as semanas de moda. Hoje eu tomo uma pra falar com eles, Lelê Santana e Isa Silva. Bem-vindos ao Mesa de Bar! Obrigada. Obrigado por me receber aqui. Ai, eu que agradeço, é uma Tô tão honra. feliz porque, muito feliz. sério, tanto tempo que eu quero vir aqui nesse lugar. E aí hoje eu tô vindo, porque eu assisti outros episódios e falei assim, gente, que sonho sentar, fazendo podcast e tomando uma. Então, tipo assim, tô me sentindo em casa. E é essa a intenção. Muito obrigada, parabéns aqui por terem vindo. Eu tô muito feliz de vocês estarem aqui hoje. Muito obrigada. Mas assim, fiz uma rápida apresentação, mas o que aqui pra gente importa, na verdade, é quem vocês são na mesa do bar. Sim. Lelê, me conte mais aí. Eu gosto muito de sair, assim, eu não curto tanto festa, eu gosto de festas pequenas, então, geralmente, mesinha de bar é um lugar que eu me sinto mais confortável. Em casa, né? Em casa, bom papo de bar, inclusive, então, hoje vamos estar aqui nessa feliz. Ai, eu sou a pessoa de mesa de bar também. Eu já acho que chega uma fase que a gente vai cansando de ficar indo pra esses lugares. E ia pra festa, assim, óbvio, fazia, para as pessoas que assistirem falar, falou que não vai, ia, mas... Tem que aparecer um pouquinho também. De vez em quando a gente... close. É só pelo RP. E Sim, amigo, tamo junto. E aí, mas eu prefiro uma mesa de bar mesmo, porque a gente consegue conversar, dialogar, interagir. fazer as coisas. Onde as coisas mais importantes acontecem, né? Onde a gente conhece de fato as pessoas e tal, sabe da vida, dos interesses, dos assuntos mais aprofundados. Acho que é o melhor lugar pra se aprofundar um assunto é na mesa de bar, né? Com toda certeza. Afinal, quem também tá com a gente aqui hoje é a empada mais gostosa da Bahia, a empada do Breno. E pra você não ficar com vontade, peça a sua no site e utilize o cupom Mesa de Bar 10. Beijo, estamos esperando você pra compartilhar essas empadas aqui. Então vamos começar nosso papo, gente. Eu queria começar, o assunto, como eu já falei, é moda. E eu queria entender, primeiramente, como foi que vocês enveredaram pra esse caminho. Como é que chegou, assim, tipo, não, vou entrar nessa indústria, vou entrar nisso. E como é que foi, assim? Vai. Começa, Eu sempre falo que, assim, eu não me lembro de uma eu que não gostasse de moda, e isso é muito engraçado porque não tem ninguém na minha família que trabalhe com isso, então eu realmente não sei de onde surgiu, mas eu lembro que quando criança a minha brincadeira favorita era brincar de ser estilista. Ai, que tudo. Eu pegava vários papéis e ficava desenhando croquis, eu não desenhava bem, mas assim, na minha cabeça eu tava arrasando. lindo. Enfim, brincadeira de criança. E aí, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito comunicativa, então na escola eu sempre gostei de apresentar trabalho, fazer as peças de teatro que tinha no colégio, e aí aos poucos eu fui entendendo que as duas coisas poderiam estar juntas, né, que eu não precisaria ser estilista, mas que eu poderia trabalhar com comunicação de moda. E aí, assim, em 2019 eu criei o Portal das Modas, quando eu tinha 17 para 18, mais ou menos, eu acho. Assim, né? Assim. E, enfim, aí um ano depois eu tive o meu primeiro vídeo viral, e aí a partir daí as coisas começaram a acontecer, mas pra mim sempre foi uma coisa muito natural que tava comigo, e eu sempre soube ali que seria o meu caminho, o que é uma sorte muito grande, porque geralmente as pessoas demoram mais pra entender naturalmente, né, assim, acho que exatamente, naturalmente demoram mais pra entender qual é a sua aptidão, e pra mim foi muito natural, e tive a sorte ainda de sempre ser muito apoiada em casa, e enfim, um privilégio enorme. Arrasou. Ai, comigo, eu sempre senti que a moda fazia parte da minha vida, assim. Inclusive, foi através da moda que eu saí do armário, inclusive. Nossa! Foi porque dentro de casa sempre tinha aquele clima, morava com minha avó, minhas tias, tal, todo mundo. E ficava aquele clima, aquela coisa, acho que as pessoas sabiam, mas não. E aí eu falei assim, gente, eu tenho que começar a expressar isso de alguma forma. Então,
recebi uma camisa polo caríssima do meu tio. Ai. Bufo, fiz um cropped. Eu amo. Nossa, minha família ficou assim em caos. Recebi uma calça caríssima, bufo, cortada. E vinha de um contexto de favela, né? Então, tipo assim, Aham. a roupa cara do final do ano era Valeu, uma coisa cultural Sim. dentro da minha família, porque... Era a roupa de sair. a roupa de sair. E então, quando você corta a roupa de sair, minha velha, a família vai pra um outro esquema. E aí, teve esse lance profissional também, porque eu fui caminhando pro jornalismo, mas sabe quando você vai fazendo uma coisa e você não vai Engajando, vivendo, né? não vai funcionando? Eu acho que a moda sempre, assim, foi um lugar que teve com os braços abertos, assim, pra mim, no caso de meu sentimento próprio, Uhum. assim. Então eu sempre fui tentando, indo, fazendo as coisas, porque na época da escola mesmo, eu andava, fazia, botava, Estilizava a farda estilizava a toda. farda, fazia uma coisinha na Chique. calça, na blusa e tal. Então sempre foi minha ferramenta, assim, acho que a moda sempre foi uma coisa que eu brinquei, que eu utilizei pra poder sobreviver e viver, assim, e me expressar. E aí, no final, a descoberta maior foi fazer com que isso fosse algo profissional, que eu acho que esse que foi o lance, porque dentro de casa, de fato, no início não tinha tanto apoio. Então, a primeira vez que eu saí na Vogue, mostrei pra minha avó, ela, sim, e você vai começar a trabalhar quando? Eu falei, Nossa, na Vogue. eu saí na dizendo Vogue, nada. Tá não me me dizendo disse nada. E aí foi esse grande lance, assim, de começar, falo assim dela, mas quando ela viu que a gente queria mesmo fazer daquilo um negócio, ela também, era costureira. Era costureira não, ela fazia os bicos de costura, então ela ajudou muito a gente nesse processo, logo no iniciozinho ela se esforçou também. Mas eu acho que o grande lance, principalmente para pessoas pretas e residentes de Salvador, Sim. é descobrir quando determinada área criativa pode virar um negócio, assim. Porque pra gente sempre, as pessoas sempre vão empurrando a gente, blocando a gente nos lugares. Então acho que essa descoberta que foi um pouco mais, mas acho que a moda ela sempre fez parte, assim, quanto o amor, quanto profissional que foi mudando. Agora, um ponto que eu acho que ambos também têm em comum é serem da moda e serem de Salvador, ou seja, fora do eixo Rio-São Paulo, que é onde todos os holofotes são colocados ali para esses assuntos da moda. E eu queria entender um pouco de vocês, se vocês já sentiram em algum momento uma certa barreira nesse lugar de ser de Salvador e estar fora do eixo e entender que, assim, eu preciso correr um pouquinho mais aqui para ter uma O tempo relevância. todo. Todos os dias. Não tem um dia que não sinta. Toda hora. É mesmo, gente? É. Me contem isso aí. Véi, eu acho que pra gente, quanto marca, deve ser uma coisa Diferente, diferente. aham. Mas assim, enquanto marca, as pessoas ficam blocando a gente quanto uma marca de Salvador. Gente, a gente é uma marca que nasceu em Salvador. Assim como uma marca que nasce em São Paulo domina o mundo, Sim. uma marca que nasce em Salvador domina o mundo. Então fica sempre essa coisa, os meninos de Salvador, porque os meninos da Bahia. E tentam colocar a gente só em uma marca de verão, um momento que as empresas vêm aqui, vêm fazer alguma ação aqui em Salvador e aí querem se conectar com a gente, mas o que a gente está cada vez mais pautando é que essa barreira precisa ser quebrada. Sim. Para além disso, ainda tem o local de que a gente não acha matéria-prima aqui, o estado da gente, a cidade de Salvador não investe tanto em moda como deveria investir. Olha. Eu fico besta porque, tipo, eu fiz uma viagem recente lá no Ceará. E o Ceará é a capital do design, né, do Brasil. Fiquei muito feliz com isso, inclusive, porque a galera de lá é muito boa. Muito Mas boa. muito, tipo assim, é surreal. incrível. Surreal. Eu passei uma semana lá e eu passei uma semana, assim, ensandecido. É. Eu acordava de manhã cedo E saía. e eu saía e eu ficava o dia todo. Óbvio. Sério, levava desodorante e coisa na mochila pra não ficar fedendo, porque eu não voltava pro hotel de jeito nenhum. E... Eu fui em junho no Dragão Fashion também, eu fiquei Tudo, muito né? impressionada. Nossa, eu muito queria muito ter ido pro impressionada. Dragão, Foi demais. Demais, assim, rola um apoio da prefeitura, assim. é O isso. evento super organizado, se duvidar, mais organizado que o São Paulo Fashion Week, sabe? Nossa! É E muito assim, organizado. é muito legal. Lá muito tem legal. um espaço que foi lançado recentemente chamado Centro de Design. E nesse lugar tem máquina de costura, tem tudo, assim, Aham. todas as ferramentas. Necessário. Né?
impressora 3D. Nossa, Olha! que demais. Aberta ao público, sabe? Nossa, tipo, isso você é design, Isso é você incentivo, pode né? entrar... Isso que é Isso é incentivo. incentivo. É porque dá ali a matéria-prima, as coisas para as pessoas Sim. de fato fazerem acontecer, né? É. E abre também a possibilidade, tipo assim, olha, se você quer entrar Vem nesse cá. meio, tem essa Venha. possibilidade Aham. aqui, é É. super possível, é possível. É. E eu acho que essa coisa da possibilidade é uma primeira barreira, né? É a primeira barreira. Principalmente pra quem tá falando isso, tipo assim, e aí, como é que eu faço? Como é que eu vou? Informações básicas, Nossa, assim. aqui em Salvador ainda tem um lance que é o grande movimento da moda afro. Uhum. Que isso é uma coisa que eu acho que, em certo ponto, adoeceu um pouco as pessoas que trabalham com moda aqui em Salvador. Ai, meu Deus, mas... Polêmica. Polêmica. Porque o termo moda afro, ele, óbvio que ele é importante nesse processo de empoderamento, das pessoas conseguirem ir à frente, mas coloca as pessoas dentro de uma caixa muito específica. De que Sim. você só vende para pessoas pretas, de que você, quanto negócio, você é nichado dentro de um lugar, dentro de um espaço, dentro de uma escala muito E acaba específica. diminuindo as E acaba diminuindo. Porque, assim, as marcas brancas, elas só conseguem crescer porque elas vendem para todo mundo. É verdade. Então, as marcas pretas, elas vão vender só para pessoas pretas, elas vão crescer como? Uhum. Sabe O como é que público já vai fica fazer muito mais esse limitado, movimento? né? Exatamente. Então, assim, eu acho que desde esse espaço, dentro da nossa cidade, de amadurecimento de ideias, quando a gente fala sobre os nichos, até o apoio do próprio estado, da própria cidade, até quando a gente chega lá, e aqui não tem tecido, gente. Aqui não tem tecido. Teve O uma vez buraco que... é muito mais Nossa, embaixo, teve uma vez que eu Literalmente e básico. Pedro, a gente tava na Avenida 7 pra poder tentar achar tecido dessas coisas. A gente chorou. Ai, Ah, eu acredito. Sério, a gente eu parou acredito. e se abraçou e chorou. Porque a gente falou assim, gente, é impossível. Tipo assim, é muito difícil. Uhum. Óbvio que a gente continua, a gente tá Sim. aqui, mas, gente, ir lá, preconceito pra caramba. Muito. Teve uma marca, inclusive, no ano que a gente estourou pra caramba, que chegou pra gente e falou assim, que tinha entrado na São Paulo Fashion Week, aí falou pra gente assim, tava mal no dia, a gente foi se encontrar pra tomar uma cerveja e Da onde? desopilar. Ele falou, porque as pessoas da própria instituição chegaram pra gente e falaram que a gente tava tentando ser um adendezeiro, mas que só tinha espaço pra um adendezeiro ali. Quer dizer, só tem espaço pra Para uma uma marca marca baiana. baiana. Não aham. tem espaço pra outras. Gente. Sacou? Então é sempre. É guerra todo dia, É, né, velho? é um conflito guerra todo eterno, dia. né? Assim, isso que você tava falando de sempre ser colocado nessa caixinha da marca de Salvador Uhum. é uma coisa muito louca, porque eu entendi que eu era nordestina por conta dessa questão de sempre ser colocada como uma menina do Nordeste. Então, eu acho que é muito engraçado isso, porque eu acho que aqui, quando a gente está na região do Nordeste, a gente não fica falando entre si, somos nordestinos, a gente não fica batendo nessa tecla. E aí, quando eu chego lá e eu sou sempre colocada nesse lugar, aí que eu entendo, peraí, tem alguma coisa aí. E é sempre nessa questão, às vezes, até de diminuir, né? Sim, Então meio você não é igual a gente. pejorativo. Exatamente, assim, é como uma separação de que a gente é daqui, você é de outro lugar, existe algo que nos divide. Então, eu sempre me senti muito nessa questão dessa caixinha sendo colocada em outro lugar. E também é uma dificuldade, assim, geral para tudo, porque eu sinto super a pressão de ter que me mudar, principalmente por trabalhar com comunicação, com jornalismo, que é uma coisa muito em louco, né? Tipo, as coisas acontecem lá, então você precisa estar nos eventos, você precisa conhecer as pessoas. Então, essa questão, essa pressão de me mudar é uma coisa que tá na minha vida todos os dias. Nossa, Não que tem um saco. dia que não aconteça essa pressão de diferentes frentes. E ainda tem essa questão, assim, de, às vezes, parecer que as pessoas estão querendo te ensinar alguma coisa, como se você soubesse menos. Isso foi uma coisa até que eu conversei no São Paulo Fashion Week com o Jefferson Villanova, que é um estilista daqui de Salvador também. E ele tava falando que naquele dia ele já tinha passado por isso, de chegar jornalista querendo ensinar coisa pra ele, como se ele não fosse, assim, um alfaiate legítimo, que sabe fazer uma alfaiataria super bem feita. Não Que precisa deu aula. que... Inclusive, ele Exatamente. deu aula aqui. Ele dava Não precisa aula. que ninguém ensine ele nada, ele tá fazendo isso há anos, sabe? E as Sim. pessoas de lá se sentem nessa posição de querer ensinar por achar que a gente vai saber menos, já que a gente não tá ali no centro de onde tudo isso acontece. E, enfim, ainda como influenciadora também, fazendo publicidade, eu sinto muito essa diferença também de coisas muito básicas, sabe? Da marca não pensar na logística, que é diferente, a logística de contratar uma Sim. pessoa de São Paulo, que está ali, da logística de contratar uma pessoa de Salvador. Então, já passei
por exemplo, uma marca muito grande que me contratou pra fazer uma publicidade. E aí eles me passaram um prazo de quando o conteúdo precisaria ser entregue pra aprovação. E só que as roupas não chegariam para mim até o dia do prazo. Eu falei, gente, não dá pra ser esse prazo, porque as roupas não vão chegar até esse dia. Deixa eu Sabe? Então são contar. coisas muito básicas, que eles não sabem nem por onde começar a trabalhar com uma pessoa que não é de São Paulo. Então é uma grande loucura. Acho que pra eles tá sendo uma coisa muito nova, assim. Muito nova. Pra todo Muito mundo, no nova. geral. Tipo, tanto pras marcas virem pra cá, tá sendo uma novidade, porque eles sempre estão acostumados a gente sair daqui Sim. pra lá. E eu tô achando isso muito massa, de que Uhum. a gente tá num momento que a galera tá falando, não vou sair, não vou sair. E Isso graças é a Deus demais. que esse momento Meninos chegou. Reis Demais. estão aqui, Sim. Ateliê Estão Mão de aqui. Mãe, E são Jefferson, todos que a têm gente. discursos muito firmes em Sim, relação a isso. Eles sim. falam, não vou sair. É, Isso é demais. fotógrafo, todo mundo. Óbvio que chega aquele momento que, assim, atualmente eu tô assim, a marca vai contratar, eu nem falo que eu tô aqui. É mais fácil você colocar dentro do budget que a passagem, a estadia, Sim. tudo, e deixar aquilo ali completo do que você falar, tô em Salvador. Porque se você falar, tá em Salvador, Exatamente, acabou. Acabou. Não vai pra frente. não Gente, vai. Acabou, não vai Você pra tem frente. que incluir, olha, gente, uma dica pra você, Dica, blogueira. eu faço a mesma coisa. Pra você eu faço a mesma influenciador, coisa. pra você que trabalha com as artes, na hora de montar o budget, não coloca que tá em outro lugar. Só bota o valor de tudo dentro Já ali incluso no valor total. E vai. Eu faço a mesma E coisa. vai. Anotei Eu faço aqui, a mesma gente. coisa. Não tem como. Sério? Amiga, cai Exatamente. na hora. Cai na hora, cai. Cai na hora. É tipo assim. É Porque eles surreal não isso. conseguem imaginar que a gente consegue fazer E coisas vi- incríveis. Foi o que a gente tava falando, eu e Pedro, a gente tava falando esses dias. Ainda existe um choque nas pessoas quando a gente fala, a gente é de Salvador. A galera fica tipo, vocês são de lá? Tipo assim, é como Nossa. se aqui a gente andasse de carroça, fosse só pra Subestimar, né? praia, como se a gente acordasse e comesse acarajé, almoçasse acarajé, de noite a gente come acarajé de novo. Afinal, nem desejo. Ué, só comer acarajé. É, e ainda aquela coisa assim, ai, você é de Salvador, que delícia. É Ai, sempre. É um clássico, eu já ouvi isso assim milhares de vezes. É Uai, essa coisa meio mística. Folclórica. Nossa, É folclórica, a é preguiça, né, É. que dá nisso. E é isso, assim, a xenofobia, ela é demonstrada de muitas formas, né? Sim, Não é com só essa coisa certeza. esdrúxula que as pessoas têm em mente. Ela é sorrateira, assim, às vezes é uma frasezinha que pode passar despercebida, mas que a gente sente que tem uma coisinha ali que a pessoa tava tentando nos inferiorizar, né? Com certeza. Então, é uma loucura. Eles sempre deixam assim muito. É subentendido, deixam, umas Sutil, né? Aquela Aham, coisa é sutil, muito- é muito sutil. E tem os que são sutis agora e tem os que continuam ainda Esdrúxulos. esdrúxulos. Eu já ouvi assim. coisas bem absurdas, É, assim. Tipo, assim, a gente lançou 2 coleções esse ano. Sim. A cor de pele, que foi no inverno, pro nosso inverno brasileiro, e a BRS2, que é agora pro verão. A do inverno, ainda tem isso, velho. Ai, meu Deus do céu, amo a moda brasileira. A do inverno, que era a cor de pele, a gente não tava falando sobre negritude em novembro. A gente recebeu o feedback das marcas de que, ai, mas vocês estão falando desse tema, de marcas grandes. Vocês estão falando sobre esse tema agora, então pra gente é mais interessante falar sobre isso em novembro. Literalmente, no e-mail Ai. ou na reunião, a gente tem budget pra isso em novembro. Agora, nessa época, a gente não tem. Acho que a Só gente pra tá um período do comunicando. ano. Isso só é importante em surreal. novembro. E a gente teve um dos melhores engajamentos da época, da Gente, coleção. que absurdo. A gente teve um dos melhores engajamentos, mas ainda assim, sem ninguém. Aí a gente falou assim, ó, beleza, a gente fez um super engajamento. Ninguém não, teve a marca que patrocinou tudo. E agora, nessa edição de agora, foi tipo uma coisa, ai, mas a gente não tá comunicando tanto o Nordeste nesse momento, tá uma coisa muito, a gente tá Não falando tá sobre comunicando o outras Nordeste, né? coisas. Seu momento já passou, não é? Tipo assim, Parece uma entrada por meio cota, né? Cota, Tipo assim, exatamente. literalmente. É. Não, Aham. agora não é o momento de falar do Nordeste, não tá sempre tão em assim. alta assim. mesmo que você seja destaque em Nossa. tudo, eles sempre vão falar, eles sempre vão lembrar disso, assim. Eles nunca vão deixar de esquecer de onde você vem, de quem você é. Sabe, o preconceito deles nunca vai deixar eles conseguirem olhar um pouquinho adiante. Assim, E isso vem muito de uma raiz que é como se eles se olhassem enquanto universais. É. Sim, exatamente. A gente é o diferente e eles são Exatamente. o padrão. É bizarro isso, bizarro. Então a gente é o regional. O regional é aquilo, não é o Brasil todo, né? Então é sempre essa separação mesmo. Eu tava acompanhando recentemente, né, os vídeos, o que saiu em relação
ao São Paulo Fashion Week desse ano, que aconteceu recentemente. E uma das coisas que me chamou bastante a atenção foi a declaração da Erika Hilton no pós-desfile dela, que ela desfilou maravilhosamente bem. E ela recebeu críticas por estar nesse local de passarela. Eventualmente ela recebe essas questões, né? Porque ela é linda, ela é super estilosa, super elegante e é uma deputada federal de sucesso, super em cima, super engajada, super competente no cargo que ela exerce e eventualmente tentam diminuir ela ou criticar ela na presença desses lugares de moda, de ensaios fotográficos e mais recente agora na passarela. E uma das coisas que ela mais defende quando esse assunto vem é que a moda é política. E eu acho que a gente, antes de puxar essa frase, a gente já tá falando sobre uma questão política aqui em relação à moda. E eu queria entender um pouco de vocês. Onde é que vocês acham que a moda é política? Tudo. Em absolutamente tudo. Tudo é política, né? Começa por aí, eu acho. E a grande questão da moda é que moda só existe graças às pessoas. A moda tem a ver com gente, tem a ver com pessoas. Perfeito. E pessoas são políticas, né? Então, cada pessoa vai se expressar de um jeito e vai precisar da moda de diferentes formas. Então, eu acho que quando a gente tá falando de estilo pessoal, a gente tá falando de uma coisa política. Pessoas são diferentes e vão se expressar através de estilos diferentes. E quando a gente tá falando também de economia, né, de coisas muito maiores. Então, quando a gente tá falando de incentivo à moda, aos estilistas, a pequenas empresas de moda, a gente também tá falando de uma questão política, e aí uma questão política de Brasília, né, que não é só a política ali do dia a dia. Então, essa política, ela tá presente de diferentes formas, e é algo que é muito esquecido. A moda sempre foi historicamente colocada nesse lugar da futilidade, por muitas razões. Sim. Muitas razões, inclusive, que são culpa da própria indústria da moda, que é uma coisa muito importante de destacar, né? E aí o jornalismo de moda, puxa pro meu lado também, foi muito definidor por conta disso, né? Então a moda sempre esteve ali fechada para uma elite muito específica, muito paulistana, muito branca e por aí vai. Então as pessoas não se viam nesse lugar da moda, né? Não entendiam que a moda também era sobre elas, também fazia parte do dia a dia delas. Então a moda é odiada, né? Muitas pessoas odeiam moda. Com certeza. E odeiam legitimamente, odeiam porque fizeram com que elas odiassem. Então, eu acho que a grande questão que a gente tem hoje é demonstrar que a moda tá muito mais presente no dia a dia das pessoas em geral do que elas podem imaginar, e que a moda também é um lugar pra elas. Então, é um trabalho, assim, exaustivo, que tem que ser feito diariamente, todos os dias, constantemente, mas que deve ser feito para que a gente possa subverter um pouco esse ódio que existe à moda, que foi criado pela própria moda, diga-se de passagem, mas que a gente precisa mudar para que as pessoas possam se sentir incluídas e vistas e valorizadas e respeitadas também nesse universo. Com certeza. Acho que o que a gente está trabalhando muito hoje, quanto marca, quanto jornalista, quanto costureiro, quanto empreendedor, quanto fotógrafo, quanto modelo, quanto todas as áreas que a moda toca, é reverter esse glamour branco e europeu que a gente impregnou, que as pessoas impregnaram na moda brasileira. Porque é muito óbvio que as pessoas vão odiar a moda, porque existe todo um glamour ali na passarela, não sei o que, aquela pessoa famosa, supermodel, e o estilista saindo, batendo palma, e a capa da Vogue, enquanto em paralelo tem uma pessoa ali no interior do Ceará, costurando e recebendo R$2 pra poder fazer uma calça jeans, sacou? Então, tipo assim, a moda, ela existe todo dia, a todo momento, em todos os pontos. A questão é que sempre existiu essa separação de o que é a moda, o que é só aquela parte do glamour, e o que é esse outro espaço, que é um espaço que, a forma que era dialogado, era como se aquilo não fizesse parte do universo. É como, por exemplo, minha avó costurava. Ela não entendia que aquilo era moda. Ela entendia que ela estava costurando, que ela era costureira. Não que ela fazia parte do universo da moda. Que a moda era aquilo lá, distante. Porque sempre fizeram esse trabalho de afastar um do outro. Então o que a gente está fazendo agora é tentar desconstruir isso no imaginário das pessoas. É como eu sempre brinco assim. Uma coisa que minha avó sempre falava, inclusive, era, tá inventando moda, como se fosse realmente algo distante, e é um termo que a gente usa, é uma frase que a gente usa o tempo todo, é algo que tá impregnado na nossa cabeça, assim, todo mundo escutava isso, porque realmente existia esse afastamento. Então agora o trabalho que a gente faz é levar para as pessoas esse espaço de que não, você sempre utilizou moda como ferramenta,
Não é uma coisa... Você não vai aprender a utilizar a moda agora, não. Sempre Você teve sempre ali. utilizou. Ou você precisa de uma quantia X pra começar a entender de moda Sabe? e tal. Tipo assim, a gente sempre viu os meninos na favela usando camisa neon. Lançando tendências. Lançando tendência, Nossa, boné, sim, perfeito, sabe? perfeito. Pintando o cabelo de loiro. Gente, isso tudo é moda. Isso Uhum. tudo é ferramenta de emancipação. Isso é tudo De uma expressão, linguagem, com de certeza. expressão. Então, tipo, isso tudo sempre fez parte, sabe? Do universo da moda. O que a gente tá fazendo agora é falar. Isso aqui sempre fez parte. Como a sandália de couro mesmo que foi pra Prada. Gente, a gente usava a sandália de couro o Sempre tempo teve todo. ali. Daquela rua Aham. do couro ali, pertinho do Amiga. Pelourinho, Não, quem minha é família é sabe. do interior. Minha família Sim. tinha um tio que fazia. Tipo assim... Não é nada pra gente, é tipo assim, sempre comunzão. De repente tá lá na Prada, eu acho que era 9 mil reais, né? É. Caríssimo, virou Ó. um item de moda que é tipo assim, aqui, não sei se atualmente é ainda, mas era 25 reais. E foi pra, sabe? Então, Uma passarela a gente precisa, internacional. agora a gente precisa começar a olhar porque a gente tem também, valorizar e valorizar. entender, Sim. porque tudo isso aqui é patrimônio nosso, sabe? Uhum. Eu acho que o grande movimento que está acontecendo agora no universo da moda brasileira é que finalmente os criadores estão começando a poder assinar suas coisas. A favela tá falando, eu que lancei essa tendência. Uhum. Sabe, a gente tá Sim. começando a assinar as coisas e isso é um movimento ultra político. Uhum. Isso é um movimento ultra político porque você dá voz ao povo, finalmente, sabe? Perfeito, perfeito. Ó, eu tava, pra fazer esse episódio, eu separei alguns, eu falei, não, vou reassistir alguns filmes, assim, que me inspiravam antigamente na moda. Aí tinha separado Diabo Veste Prada, Setembro Inchas, não sei o que, aquela coisa, vou reassistir os desfiles que eu via. Acabou que eu não vi nenhum desses, mas aí eu reassisti, o que que eu reassisti? Eu reassisti a trilogia de Jogos Vorazes. E aí eu me toquei, tipo assim, cara, a moda é super importante na trilogia desse filme. Uhum. As roupas que ela vai usando pra cada cerimônia, o que aquilo representa, o que aquilo causa no público. E é literalmente uma arma de comunicação naquele contexto, Uhum. assim. E aí teve uma coisa que foi ótima eu não ter reassistido os outros filmes e reassistido esse, porque é interessante, porque reafirma uma coisa que você falou, que a moda meio que trabalhou contra si Aham. durante muito tempo, exatamente porque quando você reassiste esses filmes antigos, e até desfiles também, nossa, eu era viciada nos desfiles da Victoria's Secret, e é extremamente elitista, Muito. é extremamente inacessível, é um universo que é para pouquíssimos, e torna aquilo um objeto de desejo tão grande, mas assim, nunca vou poder estar ali, nunca vou ter aquele corpo, nunca vou ter o dinheiro, nunca vou ter uma original daquela marca ou daquilo e tal, e parece que só quando eu tiver aquilo é que eu vou poder fazer parte desse universo. Uhum. E aí você acontece exatamente o que vocês falaram, fica uma coisa extremamente distante e como se nunca vai ser sobre mim, nunca vai ser sobre o que eu gosto de usar, o que é que eu faço pra usar aquilo ou não. Mas tem uma cena em específico do Diabo Veste Prada que eu gosto muito, que fala exatamente sobre o que a gente tá falando, né? Quando a Anne toma aquela bronca da Miranda Priestley, porque ela... Futilidade, grande coisa, um cinto e tal, não sei o quê. Mas isso dita muito de como a gente se expressa. Não necessariamente porque a gente vai usar literalmente o que tá ali escrito, mas porque a gente pode usar aquilo de N possibilidades. E aí eu queria que vocês falassem um pouco agora sobre essa mudança da indústria. Porque os filmes que eu falei que eu ia reassistir são bem antigos, Sim. é o que, sei lá, anos 2000, 90, 2000 ali. E era um estilo de indústria bem ditatorial, bem, né? A frase ditadura da moda não era muito à toa, bem inacessível. E hoje a gente tá acompanhando uma certa mudança nessa indústria. A gente tá vendo novas coisas. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que não tá mudando, de fato, assim, eu acho que não tá... Eu acho que o centro da coisa está indo para um outro local. Eu acho que o holofote está indo para outros lugares, está conseguindo dividir. Porque, é como a gente estava falando, essa moda, ela sempre existiu. As pessoas, elas sempre trabalharam, elas sempre fizeram, elas sempre se dedicaram pro universo da moda. Foi uma coisa que eu tava conversando um dia desse até. Um dia desse não, desde o ano passado. Que eu descobri isso. Que tem uma grande fast fashion do Brasil, uma das maiores fast fashion do Brasil. Que a loja que mais vende no Brasil todo fica aqui em Salvador e fica onde? No Shopping Piedade. É a fast fashion que mais vende. Fica no Shopping Piedade. Sacou? E
o poder tá no povo, sabe, também. Sim. Essa movimentação sempre teve na mão das pessoas. Agora, por que durante muito tempo a imagem da campanha não representava aquelas pessoas que vão lá consumir, que vão lá comprar, que vão lá estar nesse espaço? Sacou? Então, eu acho que cada vez mais as pessoas estão pressionando, estão se mobilizando, estão falando, tipo, se não tem a minha imagem, se não tem a minha presença, então não é daqui que eu vou consumir em um outro local. Sabe, até o próprio caso da Victoria's Secret é muito Sim. Muito expressivo, emblemático, né? é muito emblemático isso de que, tipo assim, tá, se você não tem pra mim, eu não vou consumir. E pronto, não vou consumir o seu desfile, não vou consumir a sua roupa, não vou consumir o seu perfume, não vou consumir nada seu. E aí vem Rihanna e faz uma revolução, que é uma mulher preta, de Barbados, sabe? Que vem com toda aquela história, que vem com todo aquele... que faz todo mundo ficar apaixonado e comprar e ter um acesso e conseguir, sabe? Eu acho que tem uma coisa muito especial nisso tudo, porque quando fala sobre a gente, quando a moda, de fato, quando as pessoas que desenvolvem moda falam diretamente com a gente, as pessoas juntam dinheiro para ir comprar. Sabe? É uma coisa que acontece de fato. Vou juntar meu dinheiro, até que não cabe no meu bolso, beleza, mas eu vou juntar meu dinheiro porque aquilo fala sobre mim e eu preciso ter isso. Tem uma questão de Representado- identificação, é. né? Então acho que isso é um grande movimento que tá acontecendo, assim, sacou? Não acho que de fato está mudando, até porque, não tô na fofoca aqui, Ó. na nossa própria line de São Paulo Fashion Week, não tem só estilistas que estão saindo porque querem outros ares, ou porque querem... Não, porque tem estilistas que não querem dividir o espaço com essas marcas como o Dendezeiro. E não estão só saindo e estão falando sobre isso. A São Paulo Fashion Week não é mais a mesma. A São Paulo Fashion Week não é isso, não é aquilo. A São Paulo Fashion Week virou um trabalho social. Nossa! Então, assim, e isso chega no ouvido da gente, óbvio, né? Fofoca sempre circula. Então, acho que essas pessoas, elas não estão mudando. Elas não estão mudando. Elas continuam do mesmo jeitinho. Só que agora é aquele negócio, né, minha velha? É tipo assim, tá, não quer ficar onde a gente esteja, então vá. Beijo, tchau. Tipo assim, não vai, porque é qualquer marca falar assim, você tá querendo fechar o espaço pra mim, que a população agora, cada vez mais consciente, empurra e fala, tipo, como assim? Sabe? Então acho que a gente tá tomando cada vez nosso espaço, que é por direito, assim, entender que a nossa linguagem é nossa, que a gente precisa falar do nosso jeito mesmo. Quando a gente fala sobre a moda preta continua sendo moda preta, sabe? Tipo, tendo as mesmas referências, o mesmo olhar, a mesma visão, sabe? Enquanto os outros lugares, às vezes, continuam estagnados ou vindo beber um pouco do que a gente produz. Sim, eu concordo com isso, assim, 100% do que você falou, de que não... essa mudança... Eu sou pisciana, gente, eu sou muito otimista, eu tendo a ser muito otimista e tendo sempre a enxergar as mudanças pro melhor. Mas eu realmente também não acho que tenha acontecido uma mudança legítima, assim, até porque é uma coisa que começa lá desde muito atrás e a base dessa pirâmide, né, e a base e o topo, principalmente, ainda é muito específico. Então... Agora, quando a gente viu a temporada de moda internacional em setembro, a gente tava caminhando para um lugar de mais diversidade nas passarelas, assim, em todos os termos, principalmente de corpos, né? Então, tava acontecendo um aumento da pluralidade de corpos nas passarelas, e isso foi pra água abaixo, sabe? Então, é algo que é também muito de moda, né? Então, Tendência, assim, né? exatamente. Então, assim... Agora é isso que vai ser vendido? Agora as pessoas estão querendo isso, então a gente vai fazer isso, porque então é o que a gente precisa vender, fazer né? para vender, para se colocar. Deu qualquer mínimo distanciamento, a gente vai colocar as super magras lá de volta, sabe? Então, eu ainda assim, não é uma mudança genuína, não é uma mudança em que se entenda por que essas mudanças precisam acontecer. Então, em qualquer mínimo deslize, qualquer mínimo piscadinha de olho, tudo volta ao normal do que sempre foi colocado. Então, é muito difícil a gente conseguir enxergar mudanças legítimas e profundas e a longo prazo, enquanto essas grandes empresas são comandadas pelas mesmas pessoas, né? Então, enquanto não tem uma mudança dessas pessoas que estão ali no topo, é difícil encontrar, de fato, assim, uma mudança a longo prazo, sabe? Então, algumas coisinhas vão acontecendo, então tem as mudanças no line-up de São Paulo Fashion Week, aí ao mesmo tempo tem essas outras marcas saindo porque não querem estar junto, então... Gente, é muito absurdo isso. É super absurdo. Não enfraquece o movimento, absurdo. tipo Muito assim, absurdo isso. óbvio que não são essas pessoas que sustentam, mas fica muito claro essa movimentação, sabe? Fica muito claro. E assim, é isso, são...
O line-up de São Paulo Fashion Week, por exemplo, precisa ser balanceado também uma questão de precisa ter grandes nomes que o grande público conheça para que o evento também, para que o público ali, exatamente, as pessoas estejam interessadas para conhecer também as novas marcas. Claro. Então, E até para o evento acontecer, para as marcas patrocinarem. Exatamente, não sei o quê, sabe? é uma questão de troca, assim, todo mundo precisa se ajudar. E aí, a partir do momento que esses grandes nomes estão saindo, essas novas marcas que estão entrando também são prejudicadas por conta disso. Então, enfim, assim, é difícil acontecer uma mudança legítima enquanto quem tá no topo continua sendo as mesmas pessoas, enquanto não existe esse olhar mais colaborativo, né, assim, de ajuda, de troca, e aí tudo continua sempre no mesmo lugar, a gente acaba voltando pros mesmos lugares, qualquer mínimo avanço que parecia estar acontecendo, rapidamente a gente retrocede. Eu acho que, na verdade, a diversidade, de forma geral, ela é pautada como uma maré. Ela enche e ela esvazia. E aí tem aqueles sortudos que conseguem permanecer de pé quando a maré volta, mas a maioria cai. Nossa. A maioria volta. Porque não é um movimento constante. Tipo assim, marcas como Dendezeiro, marcas como Ateliê Mão de Mãe, marcas como Meninos Rei, marcas como Isa Isaac Silva. Essas marcas que nasceram com esse pilar de diversidade é uma coisa. Mas quando a gente fala sobre esse grande mercado, que utiliza da diversidade quanto um momento, quanto uma pauta, uma tendência, Como chega uma marketing, hora né? que Estratégia de marketing. se você percebeu, todo o rolê de empoderamento já aconteceu em, sei lá, 2002 e voltou. Aí 2007 e voltou. Aí É um 2009, grande ciclo, né? 2009 foi e voltou. 2016, que foi um ano icônico pra Sim. empoderamento, não sei o sim, quê, sim. aquela grande pauta. Em 2019 já não se falava mais disso. Aí veio o grande rolê internacional de George, e aí subiu de novo falar sobre diversidade, falar sobre corpo, falar sobre tudo isso. Aí agora E agora voltou. Você vê que a gente nem discute mais Novembro Negro. Tipo assim, a pauta não existe mais. Eu acho que se fala mais sobre Novembro Azul, não que não seja importante, viu, gente? Novembro Azul é importante também, pelo amor de Deus. Mas o Novembro Negro também é, sabe? E é isso, a gente sempre reclamou, só fala da gente em novembro, só fala da gente em novembro, e tá voltando naquela época que não falam da gente mais durante o ano todo. Nem em novembro. Nem em novembro. Então, tipo assim, literalmente, quando a maré abaixa, as pessoas que se mantêm forte ali vão tentando coisar. Vão tentando ficar de pé. E o movimento que eu tô achando que é legal também é isso, de que esses que conseguem ficar de pé, eles estão conseguindo esticar o braço e segurar um ao outro e puxar as pessoas. Uma pessoa que eu sempre agradeço, assim, que chamo de madrinha, é Isa Isaac Silva. Porque foi ela que indicou a gente pra Casa de Criadores e foi o primeiro passo grande que a gente deu, assim. Foda. Porque a gente entrou na Casa de Criadores e a Casa de Criadores também foi incrível. E aí depois a gente escolheu ir para São Paulo Fashion Week, fez, e a gente tá se fortalecendo cada vez mais. Né? Mas toda vez que a gente tem dúvida, a gente ligava para ela e perguntava, conversava, trocava. Então é muito importante que essas pessoas que elas caminham, elas segurarem as outras. Porque de fato, acho que não vai ser do outro lado, sabe? Acho que não vão ser as outras pessoas que vão segurar. Porque esse lado da moda, ele não mudou. Ele continua as mesmas pessoas direcionando e só utilizando quando é importante. Quando chega na época da diversidade que joga a roupa toda colorida. Ninguém usa mais aquilo, minha velha. Pelo amor de Deus, gente, pare! Já passou. Mas em relação ao público, vocês acham que a percepção do público sobre a moda, ela deu uma atualizada? As pessoas estão cobrando mais... uma diferença real, né? Eu acho que é importante quando você fala que as marcas que de fato têm esses valores no DNA continuam e não precisam de um mês ou de uma época específica para falar disso. E eu acho que isso é o mais verdadeiro, né? E genuíno. Mas existem as que fazem por marketing, por aquilo ali. E aí eu queria entender um pouco, será que as pessoas que consomem vão nessa maré também ou estão se preocupando mais em ir ali no que é genuíno, no que é de fato, não, eu vou apoiar mais essas marcas aqui. Como é que vocês estão avaliando o público? Eu acho que tem um pouco de tudo. Pessoas são complexas, então assim, e a gente também vive em bolhas, então é difícil definir
algo como uma regra. Mas uma coisa é que eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu tô pra fazer um vídeo sobre isso. Então é um Olha! assunto que está Atenta. na minha cabeça, assim, que é essa questão dessa ausência de diversidade corporal que tinha sido conquistada e que retrocedeu. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente tá falando sobre mulheres que foram, historicamente, sempre viveram uma pressão estética muito grande. Então, assim, às vezes, essas mulheres que estavam cobrando essa diversidade corporal, quando elas param de ver ali na passarela, elas também entendem, ok, então preciso emagrecer, preciso estar com o corpo mais magro possível, e elas entram nessa pira e param de querer essa diversidade corporal porque elas acham que elas precisam estar muito magras, Se eu tô me esforçando, né, pra tá magra, todo mundo tem que se exatamente. esforçar. Nossa. Então, assim, é muito complexo, assim, falar de gente é complexo e a gente volta pra esses problemas que estão internalizados nas nossas cabeças, sabe? Então, realmente, é difícil a gente querer avançar enquanto todo o sistema ainda tá aí, é muito maior, sabe? Não tem só a ver com moda, não tem só a ver com profissionais específicos, é um sistema que, historicamente, sempre foi colocado aí. E aí, quebrar esse sistema dentro da configuração atual do mundo social, econômica, cultural, é literalmente impossível, assim. Ele não vai ser quebrado do dia pra noite, ele não vai ser quebrado a curto prazo, e nem a médio ou longo prazo eu consigo enxergar possibilidades e caminhos para que isso seja definitivamente quebrado. Então, parece que a gente sempre vai ficar nesse vai e volta, e por isso é tão importante ter esse olhar colaborativo pros seus e fazer as coisas de forma estratégica, né? Então, assim, eu tenho isso muito pra mim, assim, até voltando pra essa questão de ter que se mudar para São Paulo ou não, eu penso que se em algum momento eu tiver que me mudar pra São Paulo, eu vou fazer isso da forma mais estratégica possível, sabe? Então, entendendo o que eu preciso fazer isso para eu voltar o mais rápido possível, e quando eu voltar, também trazendo os meus pra perto. Então, acho que ter esse olhar estratégico é o mais importante agora, porque o público sempre vai ficar balançando muito, e bolhas, né? Assim, tem gente que realmente só tá comprando de marcas que se identificam, que querem estar perto, mas tem outras pessoas que não estão nem aí, né? Então, sociedade é sempre complexo. É porque falar sobre moda é falar sobre desejo. Sim. Então, as pessoas, você tem que instigar o desejo das pessoas. Atualmente, quando a gente desenvolve uma coleção, a gente separa a coleção em blocos, né, no desenho da coleção, porque a gente estuda estados diferentes, então a gente estuda São Paulo, estuda Salvador, estuda Fortaleza, estuda BH, e vai estudando os lugares para poder a gente entender que tipo de peça a gente coloca na coleção. O consumo, né? Então tudo isso faz parte. A gente tem a gente tem um top 5 da Lindezeiro de lugares que mais consomem. E a gente estuda esses lugares para poder aplicar a coleção também, para poder gerar esse desejo. Assim, eu acho que é algo que que toda marca precisa fazer mesmo para poder conseguir sustentar. Porque a gente não tem como segmentar exatamente o espaço. Mas sobre corpo, a gente já viveu cada experiência que é tipo assim, tinha uma modelo mesmo, que a gente queria muito essa modelo, e tinha uma peça que a gente já tinha visto o corpo dela e que só caberia no corpo dela, assim. Mas acho que ela tava indisponível, então a gente pediu pra agência que outras pessoas que tivessem corpos parecidos. E aí teve uma menina, e a gente publicou na internet, eu acho. E aí teve uma menina que ela se candidatou e falou, gente, eu tenho... A agência dela mandou o book. As medidas dela estavam dobradas. As medidas da menina estavam dobradas, porque eles não queriam fazer com que a menina desfilasse. Eles não queriam que aquela pessoa fosse apresentada. E todas as modelos que eles mandaram eram extremamente magras, assim. Então, ou seja, já tem um boicote da própria agência. Da própria agência. Tipo assim, vem Bizarro. isso de todos os lados. Vem isso de todos os lados. Eu consigo contar no dedo a quantidade de homens negros gordos que vão pra passarela. Não, e que a agência manda pro casting. Até pra foto também. Até pra foto, pra tudo. A agência tem assim. Então a gente tem que ficar pedindo na internet por modelo. Gente. Pra você ter uma ideia de como todos os lados. De modelos Não, bizarra. sempre foi muito Muito bizarra, bizarra, né? muito. E agora talvez a gente esteja Mais tomando clareza, assim, sobre isso, consciência. Eu perguntei Porque isso. os modelos estão falando. Estão falando, É, exatamente. Né? Não é por causa Não do é- povo. é Não é porque porque eles os modelos estão lá e estão falando. falando. Olha, gente, Aham. pelo amor de Deus. É esse movimento. Não estão mais aceitando passar pelo que muita Situações, gente aham. já passou, Tanto né? que essa menina, ela recebeu, aí eu mandei mensagem pra ela e falei assim, suas medidas são essas? Ela falou, tô indo aí agora. Ela foi lá agora, provou a roupa,
coube, ela foi. Gente, ela foi na luta mesmo. Ela foi na luta. Eu pergunto isso em relação ao público, porque até recentemente um vídeo viralizou de uma moça criticando, na verdade, o novo desfile da Victoria's Secret, que tinha mulheres de vários corpos e tal. E essa menina tava, tipo, esculhambando, falando assim, gente, antigamente era lindo, mulheres não sei o quê, e agora é isso, assim, tipo... E ela falava numa naturalidade, e assim, não é querendo pagar sabe, aquela coisa correta. Não é sobre ser politicamente correto. É sobre ser minimamente sensato, assim, o nível de ofensa que ela estava levantando sobre aquele desfile. E não é que você seja obrigada a gostar. Você não é obrigada a gostar. Mas o nível de ofensa que você trava contra essas pessoas, esses corpos, fala muito sobre quem você é, sobre o seu caráter, sobre o quanto você também tá envenenada ali por várias referências tóxicas, e aí você olha pra menina e você não vê, ela não faz parte daquele padrão que ela tava valorizando. Ela não faz parte do padrão que ela tava valorizando, porque se ela fizesse, eu ia minimamente entender, tipo assim, não, ela tá querendo que valorize porque ela se parece com aquelas pessoas, porque ela vê essas pessoas como um espelho. Não, ela se aproxima muito mais dos corpos que estão sendo representados agora, e ainda assim a crítica permanece, assim, violentíssima. É uma coisa até de, sei lá, auto-ódio. Acho que pra fora do Brasil as pessoas devem ter uma cabeça de que o Brasil é um paraíso racial, assim, sabe? Nossa. De que as coisas... Mas a gente é um país, um dos últimos países a abolir a escravidão. Sim. E a gente é um país que elegeu o Bolsonaro. Gente, o Brasil é um país extremamente preconceituoso. Conservadorismo. Muito conservador. Muito conservador, Muito gente. conservador. A gente briga, óbvio que tem uma parcela da população, que é a parcela que elegeu Lula, que é uma parcela da população que pensa, que raciocina e que gira ali as coisas e que tenta sair desse estigma. Mas também tem essa outra parcela da população que é 50%. É 50% da população. É uma parcela muito grande. Então, eu acho que uma das melhores coisas que a gente aprendeu é de que a gente não vai agradar todo mundo. Isso é um fato, porque agradar todo mundo significa mudar todo um sistema que é muito complexo, sabe? E que é uma grande estrutura. O racismo é uma estrutura perfeitamente construída. O racismo é uma estrutura perfeita. Faz a gente se odiar quem tá do seu lado, odiar quem você ama. E retroalimentar esse sistema. Porque o racismo, ele constrói isso desse jeito. Nada mais específico do que fazer com que as marcas e os criadores de Salvador, por exemplo, que é a cidade mais negra fora da África, se odiarem. Dar uma pitica de dinheiro, assim, pra incentivo cultural, pra todo mundo começar a disputar entre si, quando, na verdade, o dinheiro maior tá rodando em outro lugar. Perfeito. Tá rodando em outro lugar. Então, o racismo, ele funciona assim, ele é estratégico. Então, acho que quebrar isso ainda vai demorar muito tempo, porque a gente fala sobre o sistema que constrói dentro desse meio e libertar as pessoas dessa ideia, assim. Reconstruir a autoestima das pessoas para poder fazer com que elas entendam que a gente não precisa se odiar entre si. Então é muito complexo. Que todo mundo tem mais a crescer no coletivo. Com certeza. Isso é essencial. Essa consciência que a gente tá falando, ela é essencial, assim, para que o mercado de Salvador do Nordeste mude. E aí o foco, o holofote, não fique só em um determinado eixo ali. E isso pra tudo, né? Seja pra modelo, seja pra fotógrafos. Eu acho que a gente já exportou tantos talentos e ainda exporta. Muito. Em todas as áreas, né? Assim, quando a gente vai falar de Salvador, nossa, em todas as áreas tem gente muito talentosa daqui. E aí, o que acontece, assim, né? Por que na moda, por exemplo, o caminho é diferente? Por que na moda tudo fica centralizado lá? Por que as pessoas precisam se mudar? Então, é muita coisa, assim, pra gente perguntar, pra gente questionar e tentar fazer mudar, né? Mas existia até esse movimento das pessoas saírem daqui, do Nordeste, de forma geral, e ir pro Sudeste e não falarem que vieram daqui. Não falar que veio daqui. Durante muito tempo e muitos talentos faziam isso, nem falavam que vinham daqui. E que até hoje... e que até hoje tem gente que a gente não sabe que veio daqui. Nossa. Até hoje a gente tem surpresas de pessoas, tipo, meu Deus, sério? A gente daqui mesmo, a gente não sabe, assim. Então é doido isso. É muito louco, Realmente. E é triste, porque a cidade em si, economicamente, perde muito com isso. Perde muito com isso. Porque você exporta e não tá ganhando nada nessa exportação. Porque a fama, a economia gira em torno de uma outra cidade, um outro estado. E se perde. E aí o mercado daqui continua a mesma coisa pra sempre. Exatamente. Tipo,
um lado pessoal, eu já fui chamado pra fazer coisas, ações e coisas por outros estados, por outras prefeituras, e nunca fui chamado pela prefeitura de Salvador pra fazer nada. Gente. Sério, a prefeitura de Fortaleza e São Paulo. E eu acho que o Rio também. Não lembro. Mas Salvador nunca foi chamado pra fazer nada. Olha aí que loucura. absurdo. É muito doido. É absurdo. É Muito muito louco Muito isso. doido. Acho que a gente tem que se livrar desse viralatismo, né? Uhum. E tipo, começar a olhar pra dentro, assim. Tipo assim, não, Exatamente. marcas pra dentro, fotógrafos. Nossa, a gente exporta Nossa. tantos talentos, assim. É surreal. Estilistas. Uhum. Tem outro amigo meu, eu até mandei mensagem pra ele hoje, que eu não sabia que ele tava em Salvador, senão ele também estaria aqui. Kelvin, do Marvin. Sim. Sim. Pô, ele é daqui, do interior da Bahia, e tipo, pô, tá ganhando mundo aí, Uhum. sabe? E assim, quem daqui tá falando dele? É. Quem daqui tá valorizando essas pessoas também, sabe? Às vezes trata até como inimiga. Tem O que essa é questão pior, dessa o que é rivalidade, pior, né? né? Essa Aham. rivalidade, tipo, ai, sei lá, você, outra jornalista de Uhum. moda que não, sou, eu tenho que Uhum. competir, porque parece que o mercado é tão pequeno, aí você é ainda de uma cidade que não é valorizada, então, Aham. tipo assim, eu tenho que Só- eliminar a e pessoa ali. Ainda colocam isso na nossa cabeça, né? De que só pode ter uma de cada, De cada Sim. de cada segmento. setor, de cada setor Não, de já um tem ela lugar, né? representando o Nordeste. Então não pode É. ter nenhuma Então outra. não tem outra, não. Então enquanto já isso, as colocam de essa São rivalidade. Estão todas lá. Paulo, todas lá. É triste, gente. É muito triste. Aham. Ó, eu queria trazer uma outra ponta aqui polêmica, que inclusive eu pesquei do Das Modas, parando aqui pra dar um parabéns, porque assim, eu realmente me informo lá. Eu gosto muito das Obrigada. pautas que você... Eu gosto muito de como você desenvolve, assim, e com os assuntos que você fala, tipo assim, de... Tem um texto que você botou que eu me senti tão representada, que o título eu já disse, porque eu me sinto representada, mas assim, porque a moda odeia peitos grandes. Eu falei, cara, essa menina é muito boa. E, tipo, é muito importante a gente falar isso. Você fala de governos e moda. E isso tem muito a ver. E isso, assim, tira completamente o assunto que o véu que eu vou falar agora, que é da futilidade, que é da burrice. Uhum. E aí tem um assunto que você fala, que eu queria discutir um pouco mais aqui, que é sobre a feminilidade. Uhum. Como essa ligação com o feminino é subestimada, é pejorativa às vezes, e aí quanto mais feminino tem-se algo ou alguma referência, mais burro parece que é. Uhum. Uhum. E aí você quebra isso. Eu queria falar um pouco disso, tanto você, que é jornalista de moda, e eu acho que você já passou ali por umas saias justas, e Izan, que além de tudo é homem e negro. Uhum. Então, assim, o que é que vocês pensam sobre isso? Então, esse vídeo que eu fiz sobre a hiperfeminilidade foi ali bem no boom do filme da Barbie, que tava todo mundo Sim. falando, e muita gente criticando as meninas indo de rosa pro cinema. Oppenheimer. A briga com Oppenheimer. Enfim, é um tema que é muito complexo, porque eu entendo que essa questão da hiperfeminilidade, por exemplo, sempre foi colocada nos filmes em meninas brancas, hétero, magras, enfim. Então é um tema, assim, que tem muitas camadas, mas que é um tema que eu acho que a gente tem muito a conversar sobre, porque essas meninas que se identificam nesse lugar da hiperfeminilidade sempre foram colocadas nesse lugar da fragilidade, da inocência, da burrice, da futilidade. E eu já passei muito por isso. Eu sou uma menina muito feminina, assim, dentro do que se entende socialmente como a feminilidade. E eu já passei por várias situações dentro da própria indústria da moda, assim, de pessoas me rebaixarem, ou até por eu ser muito nova também. Então, essa questão de ser uma menina jovem, muito feminina, que parece fútil, ingênua, frívola. Então, eu já passei por algumas situações. E é uma coisa, assim, que eu nunca me identifiquei em nenhum desses adjetivos que as pessoas me colocaram, sabe? Então, Até porque não lhe cabe. Não lhe então... cabe. E aí eu acho que é uma questão de uma desconstrução maior, assim, porque sempre existiu esses estereótipos, são estereótipos que nascem da misoginia, né? Sim. Então, tudo que é da mulher, tudo que está socialmente relacionado a coisas femininas, automaticamente são coisas fúteis, né? Então, o homem pode gostar de futebol, pode gostar de Filme de herói. de filme de herói, de todas essas coisas. E as mulheres, o que elas socialmente tendem a gostar, aí já não pode, né? Então, são muitas questões a serem discutidas e que na moda também a gente para em outro problema, que é também um tema que tá super sendo discutido agora, que é a questão de que a maioria das marcas são comandadas por homens, né? Então, a gente teve agora a saída de Sarah Burton, da Alexander McQueen, e aí todos os diretores criativos do grupo Kering, que é um dos maiores conglomerados de luxo, são homens brancos.
todos são homens brancos com a saída de Sarah. Ela era a única mulher, não existe nenhuma pessoa negra e não existe nenhuma mulher Nossa. no grupo inteiro. Então, assim, a gente para pra pensar que a moda, a alta moda, o luxo, está sendo apenas comandada por homens brancos. Então, assim, é uma grande loucura. E aí, Isso óbvio, diz muita coisa sobre o que a gente já vem falando Exatamente, aqui. exatamente, sobre o que a gente já vem falando. Então, assim, e esses homens brancos estão criando roupas para mulheres. Então, assim, é também um outro ponto aí que a gente tem que discutir, que é essa questão, assim, de como é que eles enxergam essas mulheres. Então, qual é a roupa que eles vão botar para mulheres usarem? E aí, quando a gente vê outros estilistas com outras perspectivas, aí a gente vai entendendo que existem outras roupas mais confortáveis, mais funcionais, né? Então, que uma mulher não vai ficar o dia inteiro em cima de um salto alto com roupa super decotada, super desconfortável, apertada. Ela não vai se sentir bem assim, sabe? Então, é também trazer essa perspectiva de mulher pra mulher, e aí, enfim, outras camadas também de raça, porque quando a gente fala também as poucas mulheres que estão em cargos altos dentro da indústria da moda, todas são brancas também. Então, assim, um outro ponto pra ser discutido, Sim. né? A gente tem pouquíssimos estilistas negros em altos cargos, né? Tinha o Virgil Abloh, que infelizmente faleceu. Agora tem o Olivier na Balmain, tem o Farrell na Louis Vuitton. Eu acho que só. Ah, tem o na Ferragamo também, o Maximilian Davis, e só, sabe? E aí, de mulheres, a gente tem algumas, a Virginia Chanel, a Maria Grazia na Dior, todas brancas. Então, assim, quem tá fazendo essa moda que as mulheres vão usar são homens brancos. Então, também, essa questão da feminilidade passa muito por isso. Então, é isso. Quem está no topo, quem está liderando, quem está falando que mulheres vão usar, já desconstrói tudo que a gente tá aqui falando de avanço, né? Como é que a gente vai avançar, assim? Foi por isso que eu falei que não mudou. Eu não sinto que mudou de fato, porque eu acho que a cabeça da líder que tá movimentando continua a mesma coisa. Não de fato mudou, sabe? Sim. Tanto que quando um Virgil aparece, é uma grande comoção. É uma grande coisa, essas marcas vão lá pra cima, porque a gente fica naquela coisa. Mas em paralelo, a gente fala sobre um mundo que ainda é muito preconceituoso. Então, tipo assim... Ele não precisaria estar sendo o primeiro de... Sabe? Foi com... A gente tava no Liberato e a gente tava falando com Alton, né? Só que sempre existia aquele... Entre a gente... esse local de, tipo assim, como é que a gente fala? Porque ele foi o primeiro homem negro supermodel, sabe? Tipo assim, como é que a gente fala isso? Sabe? Tipo, isso... Não sei, tipo, é motivo de orgulho, sabe? Tipo, uma bandeira de orgulho. Óbvio que pra ele é uma parada incrível, Sim. óbvio. Mas não que já foi tão tarde, né? Mas é tão assim. tarde. Que é triste. Ele tem 25 anos, ele tem a mesma idade que eu. Tipo assim, ele tem 25 anos, sabe? Então, essa moda existe há quanto tempo, sabe? É muito doido. E um dos motivos da Dendezeiro viralizar, inclusive, no início, da gente conseguir circular, foi justamente quando a gente começou a pautar sobre dá pra poder você vestir de forma confortável. E nossos maiores compradores eram femininos, porque existia esse espaço de desconforto o tempo todo, sabe? Então, quando a gente começou a falar, dá pra ter conforto, dá pra poder... E dá pra ter conforto, estar estilosa e Estar bonita estilosa, ao mesmo tempo. E valorizar ao mesmo tempo. Exatamente. Sabe, Dá você pra não tudo precisa coexistir. emagrecer pra poder caber na roupa. sim. Não, a roupa vai ser feita ali do seu tamanho. Sabe? Então, tipo assim, todas essas ações, todo esse... Fez com que a Dendezeiro, ela conseguisse ocupar... Né? Ascendesse. Porque... O diálogo que existia na cabeça das pessoas era completamente diferente. Beleza dói, né? Dói pra ficar bonita. Você tem que Exatamente. sofrer pra ficar A gente bonita. sempre ouviu Tem que isso. sofrer. Nunca A gente ouviu sempre ouviu isso. E é difícil quebrar isso, porque isso foi aceito. Tipo, não, né? Eu quero ficar bonita, tem que ser apertado, tem Isso. que... Não, é assim mesmo. Tá todo mundo sofrendo, eu vou sofrer aqui junto. E, tipo, para. E hoje, assim, pensar, e pensar silhueta também, sabe? É muito doido, porque quando você vê a maioria dos designers, quando pensa a roupa para mulheres maiores, eles sempre pensam... Eles replicam o que eles fazem para outros corpos. Eles não pensam na silhueta, eles não pensam nesses corpos, eles não pensam... Então já vai ficando na cabeça de todo mundo que você tem que ter aquele corpo específico pra roupa ficar boa. Porque se você for de um outro tamanho, a roupa vai ficar quadrada. Quantas mulheres deixaram de comprar e de experimentar e de ter a própria experiência do provador, que é algo traumático. Nossa. A experiência do provador, isso a gente sabe de cabo a rabo, que todo mundo sabe. Todo mundo já passou, né? Que a experiência de provador é traumática. É traumática, porque você chega na loja, não tem o seu tamanho, você vê ali a foto da modelo, a roupa tá perfeita, quando você veste tá quadrado. Coisa. Porque a silhueta não foi pensada pra você. Então, é uma constante
uma constante briga, assim, uma constante mudança o tempo todo pra poder fazer com que essas pessoas, elas se sintam inclusas e parte, falar sobre moda seja mais leve, sabe? A gente consiga falar sobre moda dentro desse caminho que as pessoas se sintam orgulhosas de vestir, sabe? Prazerosas de vestir, felizes de estar vestindo, assim. Que não seja algo, uma dor de cabeça, um problema, ai meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou me vestir? É uma parada doida isso. E essa questão de, né, de uma roupa não ficar boa e um corpo maior como fica e um corpo mais magro, isso é um problema de design. E o seu trabalho como Não no meu estilista corpo. não é um problema no É um corpo. problema de O design. trabalho como estilista, a pessoa deve pensar e deve pensar em tecnologias, em novas técnicas para que essa roupa fique bem em todo mundo, para que seja pensada em sobre. em diferentes corpos. Então, assim, as marcas que fazem isso devem ser muito valorizadas e as que não estão fazendo isso têm que ser cobradas, porque é um problema Devem do ser designer. criticadas. É um problema ali que falta técnica, falta estudo. E aí a gente volta pra essa questão do conforto. Hoje em dia existem tantas possibilidades de design pra uma roupa continuar desconfortável, sabe? Como é que não dá pra fazer uma roupa que seja bonita, que seja confortável ao mesmo tempo? Essas coisas podem coexistir. Uma não precisa ser oposta à outra, né? Dá pra tudo existir ali no mesmo tempo e espaço. Perfeito. Nossa, ela fala tão bem, né? Nossa, Eu tô aqui babando assim, eu paro assim, tipo, caramba. nossa, é terrível. No, Palestra. Vocês também. na época que a gente já fez vídeo junto, não foi umas duas vezes? Umas duas vezes. Ela mandava o vídeo pra poder incluir minha parte, eu ficava tipo, meu Deus do céu. E agora? E agora, né? Não, Pra chegava um manter vídeo isso aqui. arrasando. Chegava ele arrasando. Vamos fazer outro, inclusive. Vamos Vamos. marcar. Arrasaram, tem que fazer mesmo. Mas até me perdi aqui no roteiro de tão importante que foi essa fala. Mas assim, eu queria pontuar também a Dendezeiros nesse lugar. Acho que a gente já vem falando sobre essa questão de diversidade na conversa, mas assim, marcas como a Dendezeiro me trazem uma coisa que é para além da representatividade. Quando a Dendezeiros bota modelos com corpos completamente diferentes, e aqui eu não tô falando só da pessoa que é gorda, nem da pessoa que é só magra, mas de diferentes formas de corpo mesmo, e assim, que se aproxima muito mais de um biotipo brasileiro, é muito genial. E eu acho que traz uma coisa que eu acho que é muito importante, para além de se ver na passarela, que é a legitimidade. Porque são dois meninos de Salvador que saíram de um contexto de periferia e que estão representando ali o que se vê. O que se vê na rua, o que se vê dentro de casa, o que se vê no espelho. Então, eu acho que isso é algo necessário e legítimo, assim, sabe? Porque antes sei lá, se um Alexandre McQueen botar, eu vou achar muito mais que é marketing. E não que ele não deva botar, ele deve botar. Todo mundo deve botar. Todo mundo tem que passar por essa escola de, tipo assim, não, eu vou pensar uma roupa para diferentes corpos, não vou simplesmente fazer um molde aqui para um corpo que pesa 45 quilos e apenas aumentar o tamanho para uma pessoa que veste 50, 56. Não é isso. Não é essa a ideia, sabe? E A gente pensa que é marketing, inclusive, porque não existe uma constância. É sempre nesse momento Coisas que a maré tá pontuais. cheia, eles colocam. E aí, quando a maré vai esvaziando, você vê que as pessoas, elas desaparecem Sim. daquilo. Então, assim, é impossível a gente não pensar que é marketing quando é só um momento, sabe? E aí, nisso, eu falo dentro de todos os segmentos. Da moda, da publicidade, da música, em tudo, sabe? Sempre a gente vê essa grande subida das pessoas e que elas estão ali, grandes destaques, de repente a gente vê essas pessoas desaparecendo, sabe? E aí, de repente, a marca traz novamente quando acontece uma grande coisa. Gente, sério, o que foi aquele quadrado preto? Até hoje eu fico assustado com aquele quadrado preto. Até hoje, isso é uma coisa que me desespera. horrível. Não. Gente, o que foi aquele Sim. quadrado preto, Surto, gente? né? O que foi, sabe? E hoje em dia, sério, aquela grande marca de supermercado deve ter matado uns 400 pretos Nossa! já depois disso. Nossa! E tá passando batido, assim, ninguém tá ligando. Mais um dia, mais uma notícia. Eu lembro que acho que foi nesse ano, foi no final do ano passado, teve uma morte aqui que foi exatamente igual. E Não teve ninguém repercussão. falou nada, sabe? Tipo assim, é muito doido isso, de que a maré vai e volta. De verdade, assim.
E essa maré é uma maré de dinheiro, Sim, especificadamente de dinheiro. sim, Quando eu sim, falo da estamos falando de maré, dinheiro. que fique claro, quando eu falo da maré eu falo do dinheiro de forma específica. Porque a única coisa que afasta esses bons designers que a gente tem aqui, esses bons cantores, esses bons fotógrafos, esses bons jornalistas, essa criatividade toda que a gente tem aqui de avançar, é É dinheiro. dinheiro. Uhum. Gente, é a única coisa. É a única coisa, de fato. É o único Porque problema, dentro de do fato. dinheiro envolve todas as outras coisas. Envolve a diversidade, envolve o racismo, envolve a misoginia, envolve tudo isso. Não tem como você ter uma pessoa preta sabendo fazer todos os pontos perfeitos de moda e todo espaço de criação se não tem um dinheiro para poder investir em uma universidade, não tem dinheiro para investir em um curso. A Dendezeiro, inclusive, eu e Pedro, a gente é completamente autodidata. A gente nunca fez um curso. Nunca fez um curso. Uhum. Nunca fiz um curso de moda. Nada direcionado a isso. A gente fazia o quê? Comprar livro, assistir vídeo no YouTube, sabe? Pegando o tecido e experimentando, e fazendo, e batendo a cabeça. Porque não tinha dinheiro para investir. E hoje em dia ainda... A gente tem pouquíssimas pessoas que realmente recebem esse incentivo, sabe? Sim. Conseguem fazer as coisas. É doido, porque a gente chega em São Paulo, a gente vê que a maioria das marcas, elas trazem, das pessoas, né, designers, eles trazem isso. Eu fiz não sei aonde, eu fiz não sei aonde, eu fiz não sei aonde. E a gente é autodidata. E sacou? aí a gente entra de novo naquele assunto do line-up de São Paulo Fashion Week, que é como você vai cobrar o mesmo nível de qualidade de uma pessoa que não teve acesso a nada, É. que aprendeu tudo sozinho, que foi Sim. ali na luta, de uma pessoa que se formou na melhor faculdade de Londres e não sei lá o quê. Perfeita. Nananana. Tipo assim, sabe? Gente, bora botar o pé no chão. Bota o pé no chão. E outra coisa, ainda assim, tem vários estilistas autodidatas, como Sim. você, que entregam o mesmo nível de excelência da pessoa que se formou em Londres, sabe? Então, assim, são coisas também que a gente precisa entender as diferenças que cada um passou e colocar isso num lugar de maior equidade, né? Assim, não dá pra você olhar com o copo na mesma... Enfim, um copo vai estar mais cheio que o outro. Sim. Naturalmente. E ainda assim, essas marcas que conseguem, mesmo entre tantas dificuldades, entregar um mesmo nível de excelência, aí elas precisam ser valorizadas em dobro, sabe? Perfeito. Porque não tiveram o mesmo caminho que o design teve, entendeu? Anotaram, gente. Anotou. Pegou, compartilhou, porque é isso. Engraçado que, assim, tudo que a gente falou até agora tem correlação. Tipo, a gente começa falando de uma ponta de pirâmide que só quem comanda, a maioria são homens brancos. E aí você vem com problemas de homens brancos, e aí a gente pode botar, a nível de Brasil, tá todo mundo ali no eixo Rio-São Paulo, mais especificamente até em São Paulo. E aí vem o bloqueio de profissionais de outras regiões para esse local. Roupas que não necessariamente atendem ao corpo feminino brasileiro. Pessoas que não se sentem representadas naqueles locais. Tipo, tudo meio que correlacionado. A moda sendo vista por grande parcela da sociedade como algo fútil e não algo político como é. E é interessante perceber isso, de tipo assim, como essa difamação prejudica algo que é feminino contra mulheres, inclusive. Contra um mercado que é muito mais pensado, às vezes, pro feminino. Que é quem mais consome ainda no Brasil a questão da moda. Hoje vem mudando. Homens estão se incluindo mais, assim, nessa questão de consumo e de Experimentação também enquanto público consumidor. E isso é muito interessante, isso é muito válido também. E a gente também tá começando a pensar moda independente de gênero. Sim. Que eu acho que é um avanço, assim, absurdamente feliz e importante, assim, pra todo mundo. Porque azul de menina, rosa de menina, já deu, né? Super. Essa coisa, assim, tão fechadinha. Inclusive, hoje tô aqui com o look do meu mozão, que me emprestou, meu stylist pessoal, porque o guarda-roupa já não tá cabendo mais. E é isso. Mas é interessante perceber, se vocês estavam falando, eu tava, cara, tudo tem relação. Sim. Tudo tá ali, tipo assim, é literalmente amarrado, uma né? cascata. É um sistema. É um sistema. Perfeitamente construído, uma teia de aranha, assim, perfeitamente construído. Inclusive, eu acho que os grandes responsáveis de atualmente a moda masculina brasileira estar se movimentando dentro de outro esquema é justamente as pessoas que vieram de contexto de favela. Porque sempre utilizaram moda
como ferramenta de emancipação. Uhum. E hoje, quando essa galera chega no topo, tipo Tese da Coronel, sabe? Tipo Cabelinho, tipo... essas pessoas que falam também sobre esse espaço de ostentação e que trazem todo esse discurso e que a maioria, infelizmente, que domina o movimento hip hop, que, né, que está à frente de tudo isso, são homens. Mas também chega esse momento de que são homens que estão falando sobre esse espaço de liberdade de poder vestir, de poder fazer as coisas. Eu dou muito valor a isso, tipo, não tem como a gente falar sobre moda brasileira e não falar sobre esse contexto de favela, assim, porque é o que tá mobilizando tudo também, sacou? Porque é o que o grande público tá consumindo também, sabe? Eu acho que o movimento da ostentação, que foi aquele... Foi 2016 também, Por né? aí foi. Esse grande movimento que aconteceu de todo mundo junto, de falar sobre isso, de trazer isso. A ostentação, ela trouxe pra moda também esse espaço de valorização, de reconstrução da autoestima do homem negro, principalmente do homem negro que vem de favela, assim. E de falar, isso aqui é moda, sabe? Eu Sim. acho que esse foi um movimento massa e a gente, hoje em dia, falando sobre Dendezeiro, mas também analisando isso em diversas outras marcas, a gente consegue ver as insígnias disso, completamente. Até marcas que têm um diálogo completamente eurocentrado, a gente consegue ver que tem os símbolos ali que vêm do homem negro da favela. Sim. A gente consegue olhar, a gente consegue ver que tem aqueles... Identificar, né? A gente consegue identificar, sabe? Essa linguagem continua perpassando ali. Então eu fico muito feliz de que hoje em dia, a gente, quanto homem negro de favela, a gente tá conseguindo assinar as nossas criações, assim. Porque durante muito tempo ia lá, bebia e levava. Exatamente, é uma apropriação, né? É uma de fato, assim, apropriação. E até na passarela você não via essa representatividade, você não via nem o assumir. Pois Tipo, é. poxa, me inspirei aqui. Uhum. A camisa de time aqui no Brasil, de forma específica. Sempre A camisa do time aqui no Brasil sempre foi um item de Sempre moda. foi Agora a item de gente tá vendo na passarela, tá vendo movimentar isso. Eu sei que em outros lugares tiveram Uhum. outro tipo de movimentação, mas aqui no Brasil a gente sabe onde veio. Sempre foi. Perfeito. Sempre foi. Sempre foi, sabe? Então, é muito importante a gente conseguir valorizar isso de como o homem negro favelado, ele é estiloso na sua matriz, Raiz. assim, na sua raiz, ele é estiloso. Certeza. E ele leva o estilo pra tudo, tanto que hoje a gente vê na passarela o estilo do homem negro de favela. Perfeito. Arrasaram. Vocês estão Arrasou. arrasando, assim, ó, palminhas. Agora eu queria falar de tendências. Vamos falar de tendências. Porque, assim, a gente falou de passarela, falou de toda essa questão política, mas, assim, nem tudo é bonito, né? Nem tudo é beleza, nem tudo é sobre beleza. A gente vê aí essa questão de tendência vai, tendência vem, bebe de uma década, bebe de outra e não sei o quê. E aí eu queria propor aqui um jogo, assim, pra gente pensar, assim. Eu vou jogar, assim, perguntas, e aí vocês vão falar na honestidade, assim, o que vocês pensam, assim. Mulher, pelo amor de Deus. Viu? Zero processo, não vai ser aqui agora que a gente vai ganhar o processo, Tá, mas assim, vamos lá. eu quero uma tendência que vocês pagaram a língua, no sentido de, já odiei, a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, que coisa horrorosa, depois passou um tempo, me acostumei, comprei. Roupa Evangelho. Sério? Com toda Qual você certeza. comprou? Eu... Saião. Não só, a gente botou na passarela uma saia que era... Na frente ela tem mais um decote maior, Aham. mas no fundo uma saia Tinha, jeans que aham. vem até mais atrás. A gente Retis- botou. E foi uma referência a Evangelho. Inclusive, eu vi um Evangelho na rua. A saia jeans é um ótimo exemplo disso, né? Cara, um é ótimo verdade. Eu vi um exemplo Evangelho na disso. rua Gente, usando. só E faltou a falei, Bíblia gente, é do muito braço. chique. E tá todo mundo nesse movimento agora Tá. de vestir. Que óbvio que não necessariamente dentro da referência Evangelho, Sim, mas usando essa peça. Eu acho que isso aí é Pagou a língua, pagar a né? língua. Talvez a mesma coisa. Saia jeans também é uma coisa Ai, que... não vai repetir o do coleguinha, não. Vai ter que dar Ai, outra. calma, não sei. Eu sou uma pessoa que, assim, em tendência, geralmente eu não sou a pessoa que critica, porque eu sei que depois eu posso pagar a língua, então eu já fico esperta. Mas, assim, cintura baixa é uma coisa que talvez de início eu tenha, será? E aí comecei a usar e comecei a gostar. Ai, eu não quero voltar nunca mais a usar. Ai, inclusive seria a minha próxima pergunta. Uma tendência que não deveria voltar. Ai, meu Deus. Tum, tum, tum. Precisa ser de roupa? É roupa, né? Tá. É, de moda. Eu começo. A calça baixa. A calça baixa. Pra mim não devia voltar. Eu lembro, sério. Eu lembro dos anos 2000. Minha avó também é costureira. E eu adorava. Assim, né? Era referência, era Britney, não sei o que. Aquela coisa, caixa baixíssima e tal. E aí eu lembro da minha avó
super queria essas roupas horrorosas que fazem 2 cinturas. Você vai ficar com 2 cinturas, essa coisa baixa, horrorosa, mostrando o cofrinho. E eu nem aí, né, me achando gostosa. Mas hoje eu só concordo com minha avó, entendeu? Eu sou escrava da cintura alta. Mas uma coisa Valor- sobre isso é que a calça Posso de até cintura... pagar minha língua, mas... Pode pagar, sempre existe essa opção. Mas uma coisa sobre isso é que, assim, a calça de cintura baixa, ela voltou diferente da que era dos anos 2000. A dos anos 2000, ela de fato tinha essa ideia de criar as 2 silhuetas, porque era muito apertada. Sim. Hoje em dia, as calças de cintura baixa, qualquer loja que você for, ela não é não tem essa mesma Corrigiram os modelagem. erros. Ela não tem a mesma modelagem, então ela não desforma a silhueta, Isso. assim. E outra coisa que eu acho que a gente mudou muito a nossa interpretação de tendência. Antes, se uma coisa ficava em alta, você só iria encontrar isso. aquilo, verdade. Não iria encontrar uma calça de cintura alta. Hoje em dia, as coisas conseguem coexistir. Então, vai ter calça de cintura baixa nas lojas, mas também vai ter ainda cintura alta. Então, todo mundo fica feliz. Eu acho que isso é um avanço positivo. Também É, acho. de fato, de fato. Eu acho que uma coisa que eu queria que não voltasse era a calça skinny. Ah, eu também não quero que volte. Meu Não sonho é consigo. que não volte, Não, amiga. Ela poderia ser abolida para sempre. Sério, sério. consigo. Sério. Inclusive, eu acabei com um date por causa disso, sabia? Conta! Porque a gente foi sair, era uma coisa de boa, assim, Meu tranquila. Deus. E ele chegou lá com a calça Paga. skinny e uma sandália. E aí eu Acaba falei... tudo. Acabou o Ai, encanto. nossa. Não foi só por causa disso, né? O papo também não desenvolveu. Mas Isso ajudou. isso ajudou. Mas aí a memória que ficou na minha cabeça foi Foi da aquela calça calça skinny. Ai, não, Então, gente, presta não atenção usa. aqui, presta atenção assim, ó. Detesto. Vão sair com o Izan, Sem jamais calça calça skinny. skinny. É um date com ele, esquece. Rasga a calça skinny, Pega mais larga do armário. pega larga, Mais pega larga do larga. armário, por favor. Investe tons terrosos. Assim. Pega essa dica. Mas, não, calça skinny também. Ai, tem uma coisa que voltou agora. E, assim, é um trauma pessoal meu. A faixa no cabelo. Ah, eu A acho faixa fofo! Eu acho fofo! Não, eu tenho um trauma real, que, tipo, acho que existem ainda as fotos. Eu rasguei algumas, mas ainda existe essa. Eu tinha uma faixa azul, e que tinha, sei lá, eu era pré-adolescente, tinha, sei lá, 10, 11 anos. E eu usava aqui, assim, e botava minha orelha pra dentro dela, dentro. assim, coisa horrorosa. Mãe, por que você deixou eu usar aquilo? Mas Por todas que, as coisas mãe? dos anos 2000, né, estão Então voltando. Então, volta. então. E quando eu vi, assim, ai, volta 80, volta 90, meu Deus, quando chegar nos anos 2000 vai ser uma desgraça. Aí chegou. Aí chegou. Chegou. E assim, Mas não tô achando que essa maré dos anos 2000 vai ficar durante muito tempo, não. É, também acho. Não, Tam- e agora tá tudo muito rápido. É. Então, assim, já as pessoas já cansam rápido demais. É, eu acho que não vai ficar durante muito tempo, não. Acho que daqui a pouco já vai dar uma esfriada nisso. Eu acho também. ai, que bom, gente. Porque, É. assim, né? Aquela coisa meio wannabe futurista, umas coisas assim. Acho que foi a década Você infeliz, vê assim. uma tá coisa, bom? Foi. antigamente um filme quando fazia sucesso, ele virava uma febre e ficava durante muito tempo, tipo Agora assim, é tudo muito gente, sério, não sei se viveram isso, o que foi Crepúsculo? O que Caramba! era Harry Potter? Ah, Crepúsculo em primeiro lugar, porque assim, as pessoas se acabavam, sério, o que era Harry Potter, o que era Titanic, sabe o que era esses filmes? Sim. Hoje em dia um filme como Barbie, que Dura um mês. fala Cara, muito, é muito sobre fugaz, e que pauta, é muito tipo fugaz. assim, Barbie eu acho que foi o filme de maior faturamento do ano. Sim. E a gente ainda continua no mesmo ano. É. E não se fala mais Não se Não sobre. fala mais, mas foi sabe? uma... E assim, há muito tempo a gente não via se falar tanto em um filme. Em um filme. Sim, é. Sim. E assim, em diferentes âmbitos, assim, Isso. tanto cinematográfico quanto da moda, quanto a questão de gênero, quanto o Barbie. E é verdade, é muito fugaz É hoje em muito dia. rápido. tudo tá- Tipo, é. o rosa, antes de Barbie lançar, você via nas passarelas, você É. via em tudo e Agora- tinha referência. Acabou. Uhum. É mesmo. Tudo tem uma duração de vida muito curta hoje em dia, né? Eu acho que principalmente por a gente estar super exposto a tudo nas redes sociais, a gente vê tudo O o tempo tempo todo. E aí cansa Em logo. grande quantidade. Então, assim, a gente cansa muito rápido das coisas. Isso tem muito a ver também com a questão do consumo, né? Do Uhum. hiperconsumo, assim, o fast fashion Sim. e tal. Vocês são... O que é que vocês pensam, assim, sobre essa ponta do fast fashion, dessa alta... Essa velocidade de produção? Eu acho um tema complexo, porque a gente passa por camadas socioeconômicas Sim. nisso. Então, eu acho que uma roupa de uma marca sustentável, que faz uma linha de produção consciente, com as melhores matérias-primas, em geral, tende a ser uma roupa cara. Porque uma Sim. roupa, assim, custa caro. Uma roupa que todos os trabalhadores envolvidos estão sendo bem Bem remunerados, vai custar caro. Sim. Então, assim, ainda é uma roupa que
é muito inacessível à maior parte da população. Então, eu acho que a grande questão dessa pauta da fast fashion, que sim é muito problemática, obviamente, né? Assim, é um sistema muito rápido que causa muitos danos ao meio ambiente, Sim. em que os trabalhadores são mal remunerados, Isso. mas ainda é essa roupa que a maioria da população pode comprar, sabe? Então, é isso, é complexo falar dessas pautas enquanto o sistema continua sendo o sistema capitalista e as coisas continuam funcionando dessa maneira. Então, o fast fashion tem muitos problemas, mas querendo ou não, ainda é a roupa que a maior parte das pessoas podem comprar. Então, como é que a gente balanceia isso, sabe? Qual é a saída? Eu não sei qual é a saída. Assim. Cara, eu acho que é exatamente isso, assim, o problema... o grande problema é as pessoas conseguirem acessar. Inclusive, na Dendezeiro, a gente já passou por durante várias fases, inclusive, até de pré-cancelamento, por causa dos valores das peças, por a gente ser dois jovens negros que saíram da favela. A primeira vez... não entendem isso, né? Não Sim. entendem porque a roupa custa mais caro. Então, tipo assim, eu tô falando sobre isso pela primeira vez, que eu não gosto de falar sobre isso. Quando se trata da Dendezeiro. Mas nós somos dois jovens que valoriza a nossa equipe. Sim. Desde das costureiras até o fotógrafo, até o modelo. Todo mundo precisa ser bem pago. E a Dendezeiro, ela não tem uma loja no JK, não tem uma loja no Iguatemi, não tem uma loja no Salvador Shopping. A gente não funciona desse jeito, a gente tá na internet. Então é desleal essa comparação. Óbvio que sempre as peças da gente, quando a gente for no cerne da questão, vai ser mais cara. Porque a gente fala sobre um processo de confecção que é muito mais detalhado e muito mais minucioso. Sim. Assim, sabe? Tanto que a gente sabe que o fast fashion também tem um problema de qualidade. Sim. Sabe? Que as pessoas, elas sempre vão ali... Inclusive, isso é uma coisa que a gente sempre fala, gente. Você vai comprar roupa da Dendezeiro, você vai usar e vai ter durante muito tempo. O fast fashion, né? Você vai ficar ali... Ano que vem você vai precisar de novo. Você sabe? Tá ali recorrendo. Mas assim, eu acho que uma boa estratégia do fast fashion é trazer esses criadores pra dentro de casa também, sabe? Sim. Então, tipo assim, a gente fez uma collab com a C&A, que foi uma collab que fez um sucesso do caramba. Que as roupas eram... e que as roupas eram de qualidade. Foi uma das melhores experiências que a gente teve, porque... O nosso maior trauma, isso foi uma coisa que a gente conversou com o pessoal da C&A quando a gente estava desenvolvendo a collab, era que o nosso maior trauma tinha sido a experiência de provador da C&A. Então a gente desenvolveu uma coleção para a C&A, trazendo uma experiência de provador boa para as pessoas. Olha que legal. E isso já curou várias coisas, porque a nossa collab, inclusive, foi uma das únicas collabs que teve tamanhos até mais, até tamanhos maiores. Então, isso foi uma coisa que a gente queria muito curar e a gente conseguiu levar ali dentro do nosso trabalho. Os meninos do Ateliê Mão de Mãe tem algumas peças que estão assinadas, a crocheteira, quem foi que fez, eles lançaram a collab recentemente agora com a C&A. Então, eu acho que é isso, é você trazer os criadores pra dentro de casa, sabe? Pra poder conseguir fazer e ter esse local. Tornar acessível. Porque é isso, a rede... que a C&A tem para poder construir as coisas, óbvio que é uma rede que a gente não tem. De fornecedor mais em conta, sabe? De várias questões. De conseguir... Até de entrega, né? A C&A tá em todos os estados. Sabe? Então, assim, é uma coisa que precisa ter essa unificação mesmo. Precisa trazer essas pessoas para dentro de casa para poder fazer as coisas acontecerem. E até para popularizar o consumo, assim, que eu acho que você traz uma coisa que acho que é o grande paradigma da indústria da moda hoje, né? Como ser sustentável, não ter uma mão de obra escrava, muitas vezes, ou mal paga, e entregar para as pessoas esse produto, de forma, numa quantidade que elas... Numa qualidade, quantidade e preço que elas consigam pagar. E acho que esse é o principal... a grande questão, assim, para todo mundo, assim. E também, que interliga isso, também a questão sustentável enquanto meio ambiente, porque a indústria têxtil... É complicada. Muito. É complicada. Muito. Por isso que é melhor você comprar de um empreendedor com aquela roupa que vai durar durante muito tempo, do que você ir e, de fato, comprar uma peça que daqui a 2 meses você vai precisar comprar outra exatamente igual. É isso. Eu acho que é muito entender a roupa como investimento, né? Assim, se isso está dentro da sua realidade possível financeira, então é melhor, talvez, pagar um pouco mais caro por uma roupa que vai durar mais tempo do que pagar barato em uma roupa que daqui a pouco você vai tendo que comprar outra, né? Sim, verdade. Então, roupa é investimento. Verdade. Vamos para a próxima tendência. Tendências agora que nunca vão morrer.
Se depender de mim, o marrom. Ai, eu amo. Eu apoio Se depender total. de mim, Eu tons apoio terrosos. total, tons terrosos. Vou trabalhar muito pra fazer com que isso não Não vai morrer também. Eu te apoiarei nessa. Ah, eu acho que as silhuetas mais clássicas, assim, em geral, preto, branco, a silhueta que cai bem no corpo da mulher, a roupa que é bonita, que veste bem, isso nunca vai sair de moda, né? Todo mundo gosta de se sentir bem. Então, acho que roupas que são, de fato, as atemporais, elas são atemporais por um motivo, sabe? Uhum. Então, todo mundo gosta e é democrático. O jeans nunca vai sair de moda, Jeans nunca vai sair de definitivamente. É um favorito meu, assim, que é uma roupa muito democrática, que todo mundo usa, que todo mundo tem. Eu amo. Qualquer problema, bota um jeans e uma blusa. Exatamente. Acabou. Salva Uma blusa tudo. branca acabou, tá bom. É verdade. E tá lindo. E tá Tá lindo. lindo. Verdade. Tá lindo. Pra finalizar, a gente tá no verão, né? Aquela coisa. Principais apostas pra esse verão de tendência. Pele. Pele. Muita pele. Eu acho que é isso, assim. Muita pele. Muito suor, muito calor. Gente, eu tô até nervoso porque a gente acabou de voltar de São Paulo. Gente, que calor foi esse? Meu Deus do céu, um Gente, calor que eu nunca senti aqui em Salvador. Nunca Gente, nunca absurdo. senti. Mudanças climáticas. Nossa, climáticas. gente, sério. E aí eu tô pensando, tipo assim, e o verão? Em janeiro, como é que vai ser? Se a gente tava com 39 graus agora, Socorro. como é que Vem vai aí, ser? né? Então, gente, é pele, suor. Ah, porque a roupa vai suar, sim. Você não vai ficar intacto, o cabelo vai desarrumar. Eu acho que é o momento da gente ficar livre mesmo, porque a gente não tem como. Não tem Paz e como. frescos, confortáveis. Não tem como. É. E essa ideia também de colocar o biquíni no cotidiano, assim, pra gente que mora na cidade de praia é muito fácil, né? É verdade. Colocar o biquíni em um look normal, mas eu acho que nesse calor, nessa situação de calor, em outras cidades que não tem praia, também dá pra incluir o biquíni. Sim. Bota o biquíni, uma coisa em cima, Uhum. um shortinho, então assim, é um styling que eu adoro. Ai, arrasou. Sim. Arrasou. Gostei também das pontuações, concordamos. Agora a gente tá caminhando pro final. E aqui a gente só sai da mesa depois que alguém bota uma saideira. Meu Deus. E aí, quais saideiras vocês vão me entregar hoje? Ai, só me vem uma ideia, uma história que é muito constrangedora, meu Deus. É muito constrangedora, acho que foi Estou um dos momentos mais preparada. constrangedores de moda que eu já vivi. Na edição passada de desfile na Cor de Pele, Eduardo, que foi pela primeira vez nosso diretor de desfile, ele resolveu colocar uma equipe que gravasse tudo. A equipe gravava tudo. A gente falava um A, tava a câmera lá, a luz, sua cara, não sei o BBB. quê. Na cara, sério. Meus amigos entravam no backstage pra poder falar com a gente e a equipe vinha, tal, não sei o que, era aquela coisa. Eu achei massa porque tem vários conteúdos que a gente tem hoje por causa disso. Meu Deus, essa história é muito constrangedora. Não acredito que eu tô falando sobre Mas isso. não, já começou. E aí, nos momentos finais, assim, do desfile, porque tava tudo ocorrendo bem, é tudo maravilhoso, mas quando falta 10 minutos pro desfile começar, parece que caos. vira um caos. Aí um desespero. Aquela coisa, corre pra arrumar o pessoal, corre pra poder arrumar os modelos, pra poder ficar tudo certinho no lugar. E eu tava apertado pra caramba pra ir no banheiro. Ai, meu Deus. Tava muito apertado, assim, precisava muito ir no banheiro. E aquele desespero, a gente precisa ir, o povo da São Paulo Fashion Week gritando, não sei o quê, bora. Não o havia povo vai tempo. começar, vai. E assim, gente, mas eu preciso muito ir no banheiro. E aí eu fui correndo pra ir no banheiro, a equipe de gravação foi atrás de mim. E foi eu correndo. Aí quando eu cheguei na porta do banheiro, eu falei, gente, aqui não. Aí eu já entrei no banheiro nervoso, assim. E aí eu fiz aquele xixi que você faz e segura a metade pra poder voltar correndo. Meu Deus. Amiga, cheguei no backstage, fez... Juro. Eu passei essa vergonha. Meu Deus. Aí, o que veio aconteceu? Meu Deus. Eu tava amigo. muito nervoso, fiquei muito desesperado. Amigo. Aí, eu catei a primeira blusa que eu vi no chão do backstage, amarrei na minha Apenas cintura, amarrou. entrei fez e todo mundo chegou. Nossa, tava muito estiloso. Tava muito estiloso. Você entregou estilo ali, aquela blusa tava tudo. Amarrado. E eu dando entrevista, fazendo tudo, e a blusa amarrada na minha cintura, como se nada tivesse acontecendo, e escondendo ali. Gente, agora eu vou precisar resgatar esse É. pai. Eu quero ver agora. Sério, tava a blusa amarrada ali como se não tivesse nada. Gente. E aí no final de tudo, meu Deus do céu, que vergonha. Aí no final de tudo, o desfile tinha acontecido, né? Então tava tipo assim, já tinha esquecido que isso tinha acontecido, tava em outro universo. Aí
o modelo procurando, gente, alguém viu minha blusa? Alguém viu minha blusa? Era a blusa do modelo. Era a blusa Eu dei outra blusa pra ele, porque, sinceramente, não tinha Não como. tem nem como Dei uma não, blusa velho. de presente aqui, não contei pra ele a história, tá sabendo a história de sua Agora blusa? ele tá sabendo. E você tá sabendo porque eu não te devolvi a blusa. Mas, depois a gente pegou outra blusa e deu pra ele. Mas fez o que aconteceu. Amigo, o Foi. corre-corre, né? O corre, desespero. Loucura. Sério. Gente. Pra vocês verem o nível de desespero. Estão pensando que é só Que é glamour? luxo, glamour. Gente, não é só O glamour, não. É corre porque se você da estivesse gata. no backstage, nos 15 minutos antes de desfile... Caos. Gente, sério, caos. Caos. Ah, agora você. Ai, eu não sei se eu tenho alguma história engraçada, assim, mas tem uma história que é bem antiga e que eu sempre conto e as pessoas adoram, mas só que é fofa, assim. Vai, não tem conta. caos e micos envolvidos. Mas quando eu era bem pequena, quando eu tinha uns 11 anos, eu falei, né, eu sempre gostei de moda. E aí eu vi em algum lugar que Lene Niemeyer estaria aqui em Salvador pra inaugurar uma loja. Lene é uma das maiores estilistas de beachwear do Brasil, a minha estilista favorita, assim, definitivamente. E aí eu falei pra minha mãe que eu queria ir conhecer ela no auge dos meus 11 anos de idade. E aí minha mãe falou, filha, não, isso é pra convidados, não é assim, a gente não vai chegar lá, você... Não, né, um grande não. Só que aí eu fiquei a semana inteira enchendo o saco da minha mãe. E aí, vencida pelo cansaço, ela me levou até a loja, eu acho que era no Shopping Barra, se eu não me engano, para conhecer Lene Niemeyer. E aí eu cheguei, fui até ela, assim, eu acho que como era evento em loja, né, não tinha coisa de lista, enfim, só entramos e chegamos. E aí eu fui até a Lene Niemeyer e falei, sou sua fã, quero ser que nem você quando eu crescer. E aí ela ficou, assim, 2 horas conversando comigo, foi assim, hoje eu olho pra essa história e eu acho tão surreal, porque conhecendo como os estilistas são hoje em dia, eu acho isso, assim, absurdamente surreal. E ela ficou 2 horas conversando comigo. Olha, se você for uma criança, não vá falar com ele. Eu ia falar ali, pelo amor de Deus. Conversando comigo, ela me contou a história inteira dela, ela me mostrou todas as peças, e aí a gente manteve contato até hoje, assim. Então, fofo. ela sempre me mandava mensagem, perguntando, e aí, como você tá? E até hoje a gente se fala, ela me mandou o convite do desfile dela, que vai Ai, que acontecer maravilhoso. daqui a 2 semanas. Então, assim, eu acho muito engraçada essa história, assim. Primeiro porque a gente não leva crianças a sério como sociedade. Sim. Então, assim, se uma criança fala, quero trabalhar com isso, você vai, bonitinho, fofinho. E, assim, muito fofa a atenção que ela deu, né? Assim, Sim. ela parou de prestar atenção em quem de fato era convidado para estar lá, pra falar comigo que era uma criança. Então, assim, eu adoro essa história, acho muito fofo. E acho também, assim, um exemplo de como tratar pessoas em geral, sabe? Sim. Porque é isso, o mundo da moda é muito fechado, assim. É. Então, quando chega uma pessoa Isso não é aleatória, comum, né? isso não é comum. Isso, assim, nenhuma pessoa vai te dar toda essa atenção, sabe? E também tudo bem, né? Todo mundo tá corrido ali, tá trabalhando. Então, eu acho essa história bem fofa. Ah, é De tudo. fofa mesmo, fofíssima. Cara, 11 anos. Né? anos. Tipo assim, 11. Tipo assim, 11 anos. Não, e pense, ela falou que passou 2 horas conversando. Pense que ela tinha Ela já tinha tinha repertório. repertório Ela de tinha 2 repertório. horas pra conversar. Se pá até mais, a moça não tinha Cara, mais tempo. sério. Menina, você nasceu pra isso, de fato, assim, De é o tipo de coisa, assim, que nasce, é uma última encarnação, aí você tava nas modas também, porque babados, Deve ser. babados. Gente, obrigada, adorei o papo, de verdade, vocês arrasaram, trouxeram conteúdos, assim, importantíssimos a serem falados, acho que com esse episódio a gente consegue tirar um pouco, talvez, de quem tá assistindo, do estigma que a moda traz enquanto uma coisa fútil, enquanto uma coisa frívola, desinteressante, pra totalmente o oposto disso. Então, queria deixar meu muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Estou muito feliz, de verdade, com o que a gente fez aqui. E deixa pra todo mundo as contas de vocês, o @, divulguem-se, por favor. Pra quem não Ai. conhece, passar a conhecer. @Isan de verdade, HISA. Nossa, eu vivi tanto isso. Tem que amiga. soletrar. HISAN, de verdade, @Dendezeiro. O meu é Lele Santana, meu perfil pessoal e Portal das Modas da minha plataforma. Queria agradecer o convite, amei estar aqui batendo esse papo com vocês, adorei o podcast e também sou sua fã. Assim, é um orgulho enorme ver uma marca como a sua Verdade. chegando onde tá chegando. Toda vez que alguém de São Paulo chega pra falar comigo de você, eu fico assim tão orgulhosa, porque todo mundo é tão seu fã e eu acho assim muito especial, muito lindo. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês dois hoje. Também estou Ah, muito tô feliz, feliz. gente. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Se você assistiu até aqui, tá esperando o quê pra se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhar com todo mundo? Por favor, né? Ajuda a gente. E até semana que vem. Beijo!